Querido irmão e amigo não, tá é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nossa companhia. Nós dá uma palavra de oração. Amoroso Tata, nós agradecemos, Senhor, por o amor, por a paciência para conosco. Hoje nos com o Espírito Santo e, Senhor, qualificar-nos para ser tudo bom obra ave. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós talvez foi de matutina titular Lobo recebi poder. Escrevi do Ellen White. Ave, 12 de junho. Tema: Deus pode coger e qualificar qualquer gente. Assim o Senhor tabisa. Não laga gente sabi, gaba de sua sabedoria. E não laga gente poderoso, gaba de seu poder. Não laga gente rico, gaba de sua riqueza. Malaga esunkuta gaba den esaki, ku eta compreender e conhecer-me, ku amita Senhor, quem te mostra misericórdia, juízo e justiça ribatera. Para uma mitin delícia de ecosna aqui, Senhor te declara. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Senhor te obra na sua mesma maneira. Assim na corrente, lo no halsa na mes de orgulho, of halsa na mes do de nam bom compreendimento, e toma e crédito e glória para na mes. Senhor lo a desejar para cada ser humano compreender com sua capacidade nan e donan tabini de Senhor. E ta toma e gente que é quer para sua obra. E Senhor, não te consultar e gente nan cerca quem de nan e lo manda su mensajero nan pa puntra nan que conanta prefera enquanto de quem of de que forma nan lo a desejar pa trece e mensagem de Deus pa nan. Deus lo usa e gente que está disposto de word usar. Senhor te deseja de usar homem nan inteligente. Se nan permite Senhor pa forma e preparar nan. E para forma nan testemunho segundo su mes ordenan. Gente alto ou inferior, educar ou ignorante, lo hace bom de laga Deus mes manejar e cuida de seguridade de su próprio arca. E obra de gente tá para obedecer a voz de Deus. Quem que está relacionado com a obra e causa de Deus, me está continuamente bode e disciplina de Deus. Assim o Senhor te avisa, não laga gente sabi gaba de sua sabedoria, e não laga gente poderoso gaba de seu poder. Não laga gente rico gaba de sua riqueza, mas laga esunkuta gaba den esaki, ku eta compreender e conhecer-me, ku amita Senhor, quem te mostra misericórdia, juízo e justiça ribatera. Passou uma mitin delícia de ecosna aqui. Senhor te declara. Tem alma não que está morrendo de hambre para o pão de vida. Que tem sede para a água de salvação. E ai de gente que seja do de lo que está escrito, ou do de lo que é papia, e quita a gente na aqui e põe nan de e caminho da robis. Espírito de Deus te suplica a gente, apresentando na nan obrigação moral para estima e servir Deus com coração, poder, mente e força, e de estima nan próximo maneira na mes. Espírito Santo te move, riba a gente interior, te ora que é bira consciente de o poder divino de Deus e cada faculdade queda desperta para dentro de uma ação decidida. Querido oyente, guarda, amanhã tem cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.